Acho que tá gravando, espero que esteja. E tudo bem. Beleza? Acho que é isso. Vamos lá? Boa tarde. Vamos nessa. Grandinha. BM, né? Boa tarde. Terça-feira terminada, tarde bonita, conforme prometido. A temperatura começa a subir um pouquinho. E o tempo limpo. Enfim. Tudo conforme prometido. Conforme eu falei também, a previsão do tempo ela erra muito menos hoje. Eu sou do tempo em que a previsão do tempo era uma brincadeira, né? Era algo muito pouco desenvolvido ainda e era até motivo de tiração de sarro. Ninguém levava muito a sério, não. Mas enfim, né? A previsão do tempo melhorou, mas as pessoas continuam levando a sério o horóscopo, por exemplo, do dia, né? Nem sei se levam a sério. Levam. 42% levam. Essa aqui, mocinha, a minha estagiária perguntando qual é a rua do fórum, né? Esta aqui. Não, é a anterior. É a de baixo. Apesar que não, é essa, né? É essa. É porque embaixo é a traseira do fórum, né? A gravação de manhã ficou muito ruim, ficou toda para baixo, ficou com pouca perspectiva. Mas enfim, eu não quero jogar fora por causa do assunto. É só um bate-papo mesmo, né? Bom, o meu temor aconteceu, o Roberto cancelou nosso encontro hoje, né? Pra gente bater papo, pra gente matar saudade, pra gente se ver, se falar bastante, enfim. Trocar carinho, trocar amizade, trocar bem-querer, né? É isso aí. Mas será semana que vem. Hoje foi um dia que eu passei muita informação, né? Retornei muito pedido de informação e tirei solicitações já respondidas do know-how de atividades lá. E já comecei os primeiros passos do nosso levantamento mensal que a gente faz para o processo de governança corporativa da empresa. Então, como hoje à noite eu não vou sair com o Roberto, camaradão, gente fina, eu acabei de passar para a patroa aqui, se ela não quer fazer aquela comprinha, o resto da compra. O resto da compra do que a gente não comprou no Extra, porque ela não se sentiu segura que o preço fosse mesmo aquele. É isso aí, foi a primeira vez, eu passei para fazer o negócio do Clube Extra, tudo, né? Então teve algumas coisas que ela achou muito cara, que ela não sabe se é porque é no Extra mais caro ou se é porque
tá caro mesmo, né? Então, abri um supermercado lá perto de casa, novo, né? E tem muita promoção, esses negócios. E agora, fim de mês, é uma boa época para comprar, tem menos movimento, né? Então vamos conhecer também, vamos dar uma olhada lá se vale a pena. Saber como é, como funciona, se é bem organizado, se dá para confiar, se o preço é bom, tudo isso, né? Porque a gente vai com um pituquinho junto, né? Hoje será uma compra bem menor, né? Mais rápida e tal, mas de qualquer forma precisa estar esperto. Bom, já notei uma coisa, em média eu começo a falar, eu faço uma introdução do dia, um resumo assim. Ai, ai, ai. E eu começo a falar normalmente por aqui, né? Eu começo a ajeitar o assunto que eu separei para bater papo aqui, mais ou menos aqui, perto da Rubem Berta. Engraçado isso, né? Parece velhinho com rotina, né? Isso foi gozação, tá, gente? Eu sou um velhinho e tenho rotinas. Bom, assunto. Aí você vai falar, puta, Marco, de novo religião? Mas sabe o que é, cara? É que tem certas coisas na religião, pra mim a grande maioria, inclusive, que é bola pingando, né? Que é bola pingando, que é aquela coisa que eu ainda não entendo como se leva a sério. E, pra falar a verdade, eu não entendo e como se leva a sério. Por exemplo, não, por exemplo nada, é o que eu vou falar mesmo, então eu vou guardar um pouquinho, não é? O que acontece? Para você contestar uma religião e fazer uma dissidência dela, como por exemplo o protestantismo fez com o catolicismo, para você fazer isso, você tem que pegar alguns pontos nevrálgicos daquela original que você está mudando, não aceitando, entendendo de outra forma, enfim, montando um novo procedimento. Você tem que pegar pontos nevrálgicos dela. E o que é um ponto nevrálgico do conceito do catolicismo é falar de Nossa Senhora, de Maria, Mãe de Deus, a Mãe Virgem de Jesus Cristo e assim por diante. Isso é realmente uma área de extrema sensibilidade da Igreja Católica. Dos cristãos, só os católicos têm, na verdade não, né? O kardecista também tem um conceito bem forte de Maria, de Nossa Senhora, desse tipo de coisa, né? Enfim. E aí, entre os pontos, né, essa parte de Maria, de Nossa Senhora, foi contestada veementemente por Lutero e seus precessores, né, seus seguidores, seus continuadores, né? E hoje, com todas essas facções de igrejas evangélicas, entre várias divergências que já tem entre uma e outra, um conceito básico que parece que é ponto comum é o tratamento à Nossa Senhora. Tem aquilo que eu já falei, que é o meu conceito pessoal e de muita gente, que já faz tempo que não tem a menor importância o conceito da virgindade de Nossa Senhora. Que eu acredito que a criação do conceito da virgindade da Mãe de Jesus é uma questão basicamente de força moral, de força de comportamento social. Com esse argumento você convencia as menininhas a se manterem puras.
tá? Pelo menos até o casamento. Elas se casavam por volta dos seus 13, 14, 15 anos também. Então, o conceito da criação, que Paulo começou com isso, da pureza de Maria, na verdade o que eles pretendiam era a pureza das mulheres. Era o celibato, era enfim, a questão comportamental feminina em si. E realmente isso foi levado muito a sério e muito bem estruturado no decorrer dos próximos séculos, a ponto de até hoje ser uma causa basicamente de maior poder sacro da Igreja Católica. A devoção às Nossas Senhoras que a Igreja Católica conseguiu fazer, fabricou milhares de modalidades de Nossas Senhoras em suas localidades e em diversas localidades com denominações diferentes, com milagres diferentes, com posturas diferentes. E isso realmente foi uma boa ideia, tanto que rende bons frutos até hoje. Vamos deixar isso claro. Não é porque eu não concordo que eu não tenho que achar que é uma boa ideia. Politicamente falando, e no conceito de divulgação, é mais uma força. Você já tem Pai, Filho e Espírito Santo, e você tem a Mãe. E você tem a Mãe. Essa sedução moral que a figura da Mãe de Jesus exerce, ela realmente é uma incógnita, é algo bastante peculiar, bastante poderoso para se dominar, para se cultuar, para se exemplificar do que são esses conceitos basicamente religiosos. Então, isso é uma guerra que a gente na mídia está vendo há boas décadas aí já, que o que aconteceu foi que alguns pastores e a linha poderosíssima da Igreja Universal definiu que tirou do pedestal a figura de Maria, baseada no livro Bosta. Porque o livro Bosta faz toda a informação do conceito da virgindade, da concepção de Jesus Cristo, mas depois disso cita os irmãos de Jesus Cristo. Entre eles Tiago, um dos apóstolos, irmãos de sangue. É assim, as incoerências, né? Em determinado momento José desaparece, não se sabe, não acontece nada, ele sumiu, ele evaporou da história. E em determinado momento aparecem os irmãos de Jesus. Pronto, acabou. E a Igreja Católica nunca fez questão. Eu deixo claro que eu me lembro do padre falando isso, mas eles tinham receio de falar isso muitas vezes e muito publicamente. Era uma espécie de uma vergonhinha da Igreja Católica que eu sentia na época, de que um padre, um dos meus professores de religião, porque eu tinha matéria de religião, um dos meus professores de religião, ele falou sobre isso. Ele falou, porque a Bíblia mostra que Jesus foi nascido de Maria Virgem, mas ele teve irmãos. E ele para por aí, né? Porque era tratado com discrição. Ainda é. É uma questão extremamente polêmica. Eu não sei como é que faz um padre quando questionado em relação a isso. Se ele chega a dizer que é um entendimento, que está fora do contexto, que tem que se entender o que ele quis dizer, que Jesus já considerava todos os que andavam próximos seus irmãos. Enfim, assim, o livro é bosta por causa disso, porque ele tem justificativa para qualquer vertente que você queira defender, para qualquer tese que você queira implantar com base nele, porque ele te permite. Ele é uma merda.
Ele é uma merda, ele é contraditório, ele é, ele é pequeno no conceito moral, enfim. E aí hoje em dia você tem uma... Essa guerra apareceu há alguns anos, pouco mais do que uma década e meia, duas, quando a Globo comprou a briga. No surgimento, né, da Universal aí, já em bons momentos, a Globo comprou a briga, porque um pastor foi num daqueles programas da Universal e chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Chutou com o sentido desse mesmo, porque existe uma coisa não só de Nossa Senhora em si, né? Mas ainda mais Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Então a Globo entrou nessa briga, entrou nessa seara. E aí a guerra foi oficializada. Foi oficializada. Ai, merda. Ai, desculpa. Porque a partir daí realmente a Globo comprou a briga. E nunca mais acabou essa briga. Hoje você tem tranquilo e facilmente que tem duas forças religiosas de linha de ideologia religiosa específica movendo a TV aberta, o poder da mídia aberta. Que de um lado, o evangélico com seus representantes, na minha opinião, o mais forte na mídia é mesmo o Edir Macedo, mas os demais, o Malafaia, o RR, o discípulo o Valdomiro, né? Valdemiro ou Valdomiro, não sei. E do outro lado você tem a Globo. A Globo passa a missa aos domingos de manhã. A Globo transmite a missa do Galo no Natal. E do outro lado, Fala Que Eu Te Escuto ocupa bons horários da grande maioria das outras emissoras de TV. Não entrou ainda no SBT. Porque o Silvio Santos ainda não morreu. Porque acho que depois que ele morrer, vai entrar. O populismo é muito tranquilo, muito forte, muito presente. Enfim, eu tô aqui só fazendo a introdução para falar de um negócio que, assim, na verdade é a continuação realmente disso, da questão Globo, questão Record, hoje também uma dona de emissora, né? Então a Universal é a dona da Rede Record e tudo mais, enfim. Nosso querido país laico. Mas enfim, a manifestação da linha religiosa da emissora também é um reflexo do Estado laico. Podem existir emissoras voltadas a uma ideologia religiosa específica, sem nenhum problema. Eu sou contra. Eu acho que as emissoras deveriam cumprir uma grade específica que abordasse as diversidades culturais. Todas elas deveriam cumprir. Eu acho. É aquela coisa que eu acho que é necessário o Estado ainda, porque o brasileiro em si não está preparado para fazer isso sozinho. Mas voltemos.
E aí tá acontecendo um fenômeno ultimamente que eu achei engraçado. Eu precisei fazer toda essa introdução para explicar o que eu achei engraçado. A Record, há uns anos, tem feito novelas bíblicas, tem investido um grande potencial nas novelas bíblicas. As novelas bíblicas servem para alavancar a audiência, aumentar o poder de marketing, de merchan, né, na televisão e tudo mais. Ou seja, se tem audiência, o anunciante se interessa e o valor do anúncio aumenta, como é na Globo. A Globo tem um padrão específico que nem as demais nunca se aproximam. A Globo tem um preço, as outras têm outro preço e é sempre bem mais abaixo. Enfim, independente de qualquer coisa, não adianta o SBT ter um programa temporário em algum momento que está liderando a audiência naquele momento e tal. Não adianta ele querer cobrar o preço da Globo, mesmo dizendo que ele está tendo mais audiência do que a Globo. O anunciante não paga, não aquele anunciante. Ele vai acabar abrindo para anunciantes que vão fora da ideologia do que ele precisa. Mas enfim, voltemos. E aí, foi um grande sucesso há um tempo atrás, uma dessas novelas, uma dessas superproduções que a Record investiu pesado, da história de Moisés. Fez tanto sucesso que já passou 2 vezes na televisão e que virou filme. Opa! Tô certinho, viu, Japa? Tô ferrado hoje. Hoje eu tô ferrado mesmo. Ai. Te falar, viu? Um entrando por um lado, o outro saindo pelo outro. Ai. E foi um enorme sucesso mesmo. Chegou a ganhar da Globo em alguns momentos e sempre houve uma guerra ideológica de que os bobinhos caem nessa conversa que nem uns idiotas completos, né, assim, de que nas novelas da Globo só tem homossexualismo e tudo mais, né? Daqui a pouco eu continuo. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Alô? Alô? E aí, claro, que a guerrinha continuou, porque a Globo tem novelas imorais que ensinam merda pras crianças e tudo mais. Tanto que isso foi discussão minha com uma... Acho que eu já falei sobre isso, com uma moça nova que tá grávida, que manifesta a preocupação dela com as novelas da Globo, com a pouca vergonha, porque influencia as crianças. Umas abobrinhas de sempre, né? E, enfim, tem gente que cai nessa conversa. Caralho, eu não vou atender, não tô conseguindo atender, porra. Manda mensagem, velho. Opa, coisa boa. E aí, bis, a gente vai? Vai, né? E dessas novelas bíblicas aí chegou a novela de Moisés. E como a história de Moisés na Bíblia, ela é uma história bastante forte, né? Ela é uma das mais fantasiosas odisseias da Bíblia, né? Com fenômenos simplesmente fantásticos. Ó, uma Nossa Senhorinha aqui, ó. Sou devoto. Que bom, né? Bom pra você. Ajudou a paróquia que você comprou esse adesivo. Mas enfim. E realmente foi um grande sucesso. Eu via as pessoas comentando, pessoas que não têm assim uma grande devoção nem nada disso, e estavam
mesmo não sendo evangélicos, estavam assistindo. Ele está sendo fiel à Bíblia e tal, enfim, isso, aquilo. E aí foi. Fez realmente foi um fenômeno. Ganhou da Globo em alguns momentos, ganhou em alguns capítulos específicos, como a abertura do mar e tudo mais, para o povo passar e tal. Ganhou da novela. E a Globo estava passando uma novela na época bem a antítese disso tudo, que ela estava colocando lá no primeiro capítulo duas senhoras, a Fernanda Montenegro e acho que a Lilian Lemmertz, duas senhorinhas velhinhas que eram casadas na novela e que se beijaram no primeiro capítulo. Pronto, era a deixa que o Edir Macedo queria. Onde já se viu, nossas crianças, a família moral e os bons costumes, tanto que fez impacto isso, que essas duas velhinhas continuaram juntas pelo resto da novela. Eu não assisti, mas sei, mas elas não se beijaram novamente na novela. Não houve um contato, uma manifestação de carinho mais forte em nenhum outro momento da novela. Enfim, foi muito bem explorada essa, talvez, não sei se foi muito bem explorada, mas foi muito explorada esse repentino sucesso que talvez nem o Edir Macedo achasse possível naquele momento, sobre a sua produção bíblica. E claro, como superar isso? Ele fez algumas outras coisas aí, reprisou essa novela e tudo mais, tentou, fez e não sei o quê. E agora como é que eu vou superar isso? A tentativa foi essa. Não está dando o resultado de audiência esperado, mas a tentativa foi de superar. E como superar? Qual é a história mais fantástica da Bíblia? Qual é a que mais impacta na Bíblia? Jesus. Então está passando já algumas semanas na Record a novela Jesus. E vamos deixar muito claro que estamos falando da visão evangélica, da visão da Igreja Evangélica Universal do Reino de Deus. E aí, qual não é o título da matéria que eu vejo hoje para me divertir um pouco com essa historinha? Que, como eu falei, essas histórias bíblicas são assistidas não só por evangélicos, muitos católicos assistem também. E de repente agora pegou. Agora ele chegou em Maria. Na verdade já estava irritando, porque ele não usou a virgindade de Maria, embora esteja também no livro Bosta, a coisa da anunciação, do anjo Gabriel e tudo mais. Eu não sei se ele não usou ou se ele foi muito discreto nisso. A questão é que agora já está numa fase onde está muito claro que Maria tem outros filhos, porque isso está na Bíblia. E a matéria hoje dizia isso, que está gerando revolta nos católicos, protestos dos católicos, de que a Igreja Universal está zombando da pureza da virgindade de Maria, de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus, da Mãe de Deus. Essa maluquice que os católicos aceitam como Pai, Filho, Espírito Santo e virgindade de Maria. Enfim. E aí tá dando um nozinho, né? Eu acho que também, seu Edir Macedo e afins, eles estão se rachando com isso, né? Quer dizer que os católicos estão assistindo aqui a minha novela? É mesmo, é? Eu diria assim, no lugar dele, ao dar risada dessa palhaçada toda, aceita que dói menos. A irrelevância da virgindade de Nossa Senhora no século XX já, ela é gigantesca. Imagine agora. Não se trata de uma liberalidade sexual da população. Nada disso. Ainda é um tabu, a religião ainda usa muito bem
o tabu sexual, o espelho da pureza pela não experiência sexual das pessoas, ela tanto usa isso muito bem que há correntes aí de jovens que estão se entregando a novos conceitos aí de radicalidade, como, por exemplo, esperar. Jovens mesmo, que namoram, ficam noivos e tudo mais. Eu tenho uma pessoa perto de mim lá que fez isso. No serviço. Então, enfim, a questão aqui não é... A questão é passar a registrar essa coisa que em algum momento vai dar merda. Mas é muito engraçado a coisa do católico que está assistindo uma emissora, uma produção de uma emissora evangélica e não gostar do que está vendo e opa, claro que ele pode se manifestar. Todas as pessoas podem se manifestar quando sentirem vontade disso, quando acharem que isso possa cumprir alguma determinada benesse a alguém, ou apenas só para desabafar, para desopilar, não importa. A questão básica é que é um assunto bobo, que nesse ponto os evangélicos, claro, no intuito de terem uma bandeira para se diferenciar fortemente dos católicos, dos últimos anos para cá, estão se apegando nessa questão de apequenar a figura da mãe de Jesus. Estão conseguindo. Porque o que acontece? Existe uma vantagem do dia a dia que explica um pouco dessa coisa do crescimento dos evangélicos até um ponto bastante... que preocupa bastante a Igreja Católica. Eita, nós. Sério mesmo, mano? Aí fudeu todo mundo, hein? Nossa, cara, mano, que prejuízo, cara. Esses granitos. Puta que pariu. Isso é prejuízo, é pesado, é difícil, é complicado. O cara se fudeu ali. Por essa questão de que seus líderes, eles são casados e têm filhos. Tem muito pastor que ama o pastoreio da questão sexual. Ele fala com autoridade, não adianta, cara. Um padre vai falar o que sobre sexualidade? Ah, eu estudei. Ser padre não significa ser virgem, tá? Embora a maioria diz ser. Mas significa ter, depois de determinado momento, feito um voto de castidade e abdicado do direito do prazer sexual. Que merda, né? Que merda. Mas enfim. Olha o resultado que isso gerou. Os milhões e milhões de crianças vítimas dessa idiotice, dessa invenção estúpida. Que eu tenho certeza que tem Paulo aí no meio. Mas enfim. O que eu coloco é que está um pouco engraçada essa questão dessa guerrinha agora, justamente nesse ponto. Realmente o evangélico não é um cara que ele dá grande importância para a figura de Maria. E o católico é um cara que ele tem uma devoção à parte com Maria. A figura de Nossa Senhora tem uma força cultural muito forte ainda no Brasil. Fala para alguém que foi lá para Fátima, por exemplo, em Portugal, uma cidade que não tem porra nenhuma, a não ser uma gruta,
que 3 crianças alucinadas dizem ter recebido visitas de uma Nossa Senhora, de uma Mãe de Deus, que, claro, oportunamente foi batizada de Nossa Senhora de Lourdes, e que gera uma receita enorme em turismo e em compra de badulaques místicos relacionados com a tal da aparição. Tá? Mas, enfim, é realmente um poder muito grande. Mexer com esse poder significa mexer com pessoas que piamente acreditam mesmo nisso e que baseiam suas vidas não só no conceito moral, mas também no conceito material, nessas crenças, nessas figuras, nessas mitologias, que para mim tem o mesmo efeito de falar de Zeus, de Perseu ou do Minotauro. É realmente uma fórmula mágica, é realmente uma invenção de extrema inteligência. Isso está incutido nas pessoas, esse sagrado está tão forte nas pessoas que muita gente, se esses vídeos meus fossem vistos por muita gente, era capaz de algumas pessoas me ameaçarem a minha integridade física. É verdade, é verdade. Era capaz de eu ameaçar a segurança. As pessoas acham que é preferencial deles. Eles estão entrando numa outra rua e eles entram numa boa, numa ótima, numa tranquilidade só. Mas enfim, isso é muito pesado, isso é muito forte. E realmente eu aqui de fora vejo com bom humor, vendo duas teorias estúpidas se degladiarem, se ofenderem, né, com a teoria do outro, esquecendo que na sua grande maioria de teorias eles se coincidem, se concordam. Mas o ser humano não é um cara que valoriza o comum. O comum é meio que é prático e é obrigação. O que ofende o ser humano, o que chama o ser humano a brigar pelos seus conceitos é a diversidade. É o que alguém não concorda com o seu preceito sagrado. Isso é o que realmente parece que instiga mais do que uma valorização de dizer, poxa, olha só, a gente pensa igual nisso aqui. Na sua enorme maioria, os assuntos se coincidem, dos católicos, dos evangélicos e até as interpretações esdrúxulas de um cara chamado Edir Macedo. Mas enfim, é isso, né? O Jesus de uns não é o Jesus de outros. E principalmente as Marias de uns estão muito longe demais de serem as Marias de outros. Mas enfim, deixa eles aprenderem, se é que vão aprender um dia, se é que alguém vai abrir mão dessas minas de ouro chamadas religiões. Um abraço, até mais.